Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão, mas uma reflexão diferente. Uma reflexão e ao mesmo tempo um questionamento, né? Nós estamos vivendo esse momento importante no Brasil, porque estamos numa época de divergências, muita divergência no meio do povo evangélico e divisão, e divisão. Isso é o que está me chamando a atenção. Povo evangélico dividindo o povo evangélico. Você tem ideia do que é isso? O evangélico dividindo os evangélicos. É inexplicável isso. Porque nós sabemos que tem determinados assuntos que criam polêmica demais e divide o povo. Aí eu questiono, eu pergunto isso agora, o porquê. Quem está ganhando com tudo isso? Quem está lucrando com tudo isso? Quem está ganhando nessa divisão? Quem? Você sabe quem, né? Então, você sabe, então vamos conversar um pouco a respeito disso, tá certo? Vamos conversar e mostrar como está essa divisão, tá certo? Mas você vai prestar atenção nessa divisão, aqui. Eu vou mostrar para você fatos, não é história, não é fatos. E eu quero, nesse momento, que você preste muita atenção a esse assunto. É muito importante. Mas, antes de eu iniciar nesse assunto, eu sei que eu me torno chato pra caramba, porque eu sempre digo, vem aqui tem um nomezinho vermelho, inscreva-se, vem aí, se inscreve nesse canal, ativa o sininho. Eu estou muito preocupado com esse canal que foi criado para discutirmos assuntos, falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho. Mas eu estou fugindo, vou fugir um pouco das características, um pouco, porque está um absurdo que eu estou vendo. Não sei se você está acompanhando. Então, eu peço a você humildemente, por favor, vem aqui, tem esse nomezinho vermelho aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilhe esse vídeo. Vamos lutar contra essa divisão, certo? Bem, antes de mais nada, pegue sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 16. 15. Deixa eu ver aqui, que eu tenho que botar o óculos, senão não funciona. Jesus. Não, Marcos 15 não, desculpa. Marcos 16, capítulo 16, versículo 14, tá certo? Vamos lá. Olha só. Por último, então apareceu aos 11, estando ele à mesa, e criticou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônio e falarão em novas línguas. Bem, vocês entenderam muito bem o que eu acabei de ler. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Qual é a grande comissão? A grande comissão é pregar o evangelho. Mas veja o que o povo de Deus, o que as lideranças estão fazendo. Está aqui. As lideranças da igreja do Senhor está fazendo isso aqui. Está fazendo o seguinte. O TSE está aqui. Não sei se vai dar para você ver. Deixa eu ver. Veja aí. Acho que dá. Tá? Olha aí. Vendo aí? Veja aí. Diz a reportagem, o TSE registra 590 líderes religiosos entre candidatos em 2022, evangélicos, de direita, são a minoria.
Veja assim, a reportagem diz o seguinte: segundo o levantamento feito pelo Poder 360, o número de candidatos religiosos subiu de 29,1% em comparação às eleições de 2018, que são 590 números ligados à religião. Em 2022 passou para 457 irmãos, 497 das últimas eleições, no total de 26 partidos lançaram candidato com nome religioso. Os dados foram retirados do portal Dados Abertos do TSE. Vamos lá. O PTB tem 50 candidatos republicanos, que registra 48, crescimento que foi impulsionado principalmente pelos postulantes que usam a denominação, vou repetir, usam a denominação evangélica com aumento de 32,9%. De 2018 para 2022, o número passou de 413 para 546. Foram considerados nomes como pastores, bispos e missionários. Vou repetir, como pastores, bispos e missionários. Irmãos, como é que isso podemos chamar essas pessoas, pastores, bispos e missionários, de evangélico? Porque a função dessas pessoas, pastores, missionários e bispos, eles não foram chamados para Jesus para se envolver na política. A ordem era ide e pregai o evangelho. Como é que a igreja do Senhor deixa, quando eu digo a igreja evangélica, que são os líderes evangélicos saem da ordem de Deus para se auto-beneficiar na política, onde a política causa divisão. Porque, irmão, tem candidatos e candidatas, pastores, mulheres que se diz pastores, que simplesmente, irmãos, entram dentro da igreja, dentro de um partido, muitas das vezes, que dentro desse outro partido já tem outras pessoas que não vai com a cara daquele partido. Aí o que é que acontece? Esse irmão e essa irmã começam a se chocar e esquece que o papel dos irmãos, dos pastores, dos missionários, dos bispos, é pregar o evangelho e não trazer discórdia para dentro da igreja. O que está acontecendo é que os pastores, os bispos, missionários, como aqui você acabou de ver na reportagem, que você pode ir no TSE e ver, vocês estão trazendo para dentro da igreja divisão. E quem é que divide, se não quem é? O diabo. Irmão, a política ela não pode entrar dentro das igrejas. Os pastores não podem levar a política para dentro da igreja. Eles não podem querer ser candidato e usando aquele velho texto que José era governador. Meu irmão, por favor, não faz isso não. Não faz isso não. José não causou divisão não. Ou causou? Já José não fez campanha política não, ou fez? Fez? Ele se candidatou? Foi? Ele pegou, saiu para fazer comício na sinagoga, fazer o comício aonde ele podia, foi? Foi isso? Amados, a política ela não pode, nem deve entrar dentro das igrejas. A igreja do Senhor, ela está aqui, o papel da igreja, qual é a grande comissão? É ir e pregar o evangelho a toda criatura. E desde quando esses políticos cebosos estão pregando o evangelho? Se não indo pedir voto, se não mentindo, se não inventando fake news, se não fazendo coisas que não devem fazer. Como é que é isso? A igreja desperta. Se a igreja bem soubesse, não votava nesses candidatos que pedem voto dentro das igrejas. Se a igreja bem soubesse, esses candidatos que se diz evangélico, a igreja não votava neles.
Porque é uma aberração pastores dividindo igreja por causa de política. Pastores trazendo política para dentro da igreja para criar caos. Trazendo a mentira para dentro da igreja. Profanando a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor precisa voltar para essa grande comissão. Precisa voltar a pregar o evangelho, precisa voltar a cumprir o ID, precisa voltar a fazer com que a palavra de Deus continue sendo feita. Agora inventa uma bandeira falsa, uma bandeira que nem eles cumprem. Nem eles cumprem. Nem eles cumprem a bandeira que eles levantam. Isso é uma aberração. Isso é falso, mentiroso. Precisamos parar para pensar. Precisamos parar para pensar que a grande comissão, os pastores, os missionários, os bispos foram chamados para pregar o evangelho, para cuidar de ovelha, para cuidar de pessoas. Ah, mas eu vou ser político para cuidar. Não, político. Jesus não chamou nenhum político para pregar o evangelho. E quando chama político para pregar o evangelho, ele sai da política. Porque ele se converte, ele para de mentir, porque quem é mentiroso é o pai da mentira, é Satanás. Ele para de se prostituir, ele para de se vender, ele para de roubar. Precisamos parar para pensar, igreja. Não podemos insistir nesse papel ridículo que a igreja está passando, que é se envolver com política. Trazer a política para dentro da igreja com um pseudonome de, vamos dizer, de moral. Moral, que moral? A Bíblia é quem deve reger a moral e não a política. É a palavra de Deus que deve reger a santidade e não político. Eu estou fazendo esse vídeo que eu sei que não vai agradar a todo mundo, mas como eu já disse, eu estou aqui pedindo a você que vamos pregar o evangelho, vamos pregar o amor de Cristo, vamos pregar não a divisão, mas a soma. Vamos somar e multiplicar e não dividir. Temos que parar com isso. A igreja do Senhor está sendo dividida ao meio por causa de política. Não podemos dividir a igreja. O corpo do Senhor não pode ser dividido. Não pode. Eu estou vendo irmão brigando com irmãos. Irmão brigando com irmão de carne, irmão de igreja. Pessoas, marido e mulheres brigando por causa de igreja, por causa de política. Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não mandou, não disse assim, vá ser político e pregue o evangelho, não. Ele chamou um para pastores, chamou um para profeta, chamou um para professores, mas não tem lá dizendo que chamou para político, não. Na hierarquia, no contexto bíblico, não existe chamada para político. Não existe. Existe para profeta, existe para evangelista, existe para pastores, presbíteros, diáconos, mas para político não existe. Não existe chamada para política. Esses politiqueiros que estão entrando na igreja para ganhar voto, se dizendo ser pastor, se dizendo ser porque não é, são cães gulosos. Isso que é. Não existe chamada para política. Existe chamada para servo, discípulo que querem pregar o evangelho. Essa é a minha reflexão. Se você concorda, vem aqui embaixo e comenta. Se você não concorda, também vem aqui embaixo e comenta. Não a política dentro da igreja, não a divisão dentro da igreja. Que Deus abençoe e não esqueça, vem aqui, se inscreva no canal, me ajuda a chegar a 1000 inscritos em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.